Ele derrotou um monstro colossal que parecia ter saído direto de um pesadelo com apenas um soco. Depois enfrentou um alienígena com o poder de destruir planetas e adivinha? Um soco. E não importa o inimigo, monstros nível dragão, criaturas geneticamente modificadas ou deuses disfarçados, tudo acaba em um golpe só. Mas a pergunta que não quer calar é: como um sujeito aparentemente comum, sem poderes mágicos, sem linhagem secreta, sem armadura mística ou olhos brilhantes de energia, se tornou o ser mais poderoso da ficção moderna? E o mais bizarro, como isso aconteceu por causa de um treino que, em teoria, qualquer um de nós poderia fazer. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e 10 km de corrida, todo santo dia. Pois é, com a chegada da tão aguardada terceira temporada do anime, é o momento perfeito pra gente revisitar esse mistério. Será que o treino do Saitama foi mesmo que deu a ele esse poder absurdo? Ou será que tem algo muito mais profundo e até sombrio por trás da força do careca de capa? Tem teoria pra tudo: pacto, mutação, influência cósmica, conspiração divina, bug na matriz. Hoje a gente vai investigar tudo. Vamos cavar fundo nas teorias dos fãs, nas pistas escondidas do mangá, nas falas mais suspeitas do anime e ver se conseguimos entender, afinal, qual é a verdadeira origem da força de Saitama. E já te aviso, talvez o segredo dele não esteja só na força, mas no que ele perdeu para chegar até lá. Agora vamos falar do que a própria obra mostra. Pelo menos aquilo que o Saitama revela com a maior naturalidade do mundo, como se fosse a coisa mais óbvia do planeta. Tudo começou com um simples objetivo: virar herói por hobby. Nada de vingança, trauma de infância, planeta destruído ou linhagem secreta. Ele só queria salvar gente e se divertir. E aí entra o treinamento lendário que virou meme, inspiração e meme de novo. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos e correr 10 km. Tudo isso, todos os dias, sem falhar, com uma dieta balanceada e uma regra que não pode esquecer: nada de ar-condicionado no verão e nem aquecedor no inverno. Porque, segundo ele, isso serve para fortalecer a mente. Meu Deus do céu, não dá para tancar o Saitama. Então é isso. O segredo para superar todos os limites humanos, enfrentar divindades e acabar com monstros de nível extinção é não ligar um ventilador no calor de 40 graus. Saitama, o maior influencer fitness da ficção. Mas tem um detalhe importante nesse discurso, aparentemente idiota. Saitama diz que chegou no ponto onde o corpo dele parou de sentir dor. Ele quebrou, estalava, doía e mesmo assim ele continuou. E foi aí que ele quebrou o limitador. Sim, ele usa exatamente essa expressão, como se existisse algo dentro de todos nós que segura o nosso verdadeiro potencial. E ele simplesmente arrebentou isso com força de vontade e persistência. Só que, será que é só isso mesmo? Porque quanto mais você assiste o anime ou lê o mangá, mais você percebe que tem alguma coisa errada. E é aí que começam as pistas escondidas e as teorias malucas. Tá, então temos essa ideia do limitador. E não é só o Saitama que menciona isso. Lá no arco da Casa da Evolução, o cientista Dr. Genos, aquele que criou o Carnage Kabuto, diz que todo ser vivo tem um limitador biológico, um tipo de trava natural colocada pelo próprio sistema da vida. É como se a natureza dissesse: olha, você pode ficar forte, mas até aqui. Mais do que isso é desequilíbrio. E faz sentido, né? Se todo ser humano pudesse se desenvolver até o nível de destruir montanhas com socos, a civilização teria acabado na Idade da Pedra. Mas enfim, o Saitama ele não seguiu essa regra. De alguma forma ele rompeu essa trava, quebrou o código e o mais assustador, parece que ninguém sabe como, nem ele. Dr. Genos diz com todas as letras: Saitama é a prova viva de que romper o limitador é possível, mas ao mesmo tempo isso transformou em algo que não é mais humano. E aí surge a pergunta: será que Saitama virou um monstro? Na lógica do universo de One Punch Man, monstros não são só criaturas bizarras que atacam cidades. Elas são muitas vezes humanos que perderam algo ou se deixaram consumir por uma obsessão. A obsessão de Saitama era ser herói. Ele não queria fama, nem poder político, nem status. Ele queria sentir a emoção de lutar por justiça. Só que, ironicamente, ao atingir esse objetivo, ele perdeu exatamente isso: a emoção. Hoje, ele é invencível, mas também é entediado, apático
e cada vez mais vazio por dentro. É como se o preço por romper o limitador fosse não só físico, mas existencial. E esse é um dos mistérios mais brilhantes da série. Será que Saitama é mesmo o herói supremo? Ou ele é o monstro mais perfeito já criado? Talvez, só talvez, o maior inimigo que ele derrotou foi a própria humanidade dentro dele. Agora sim é a parte que todo mundo adora, as teorias dos fãs, porque convenhamos, a versão oficial de Foi Só Treino não desce fácil, fica aqui entalado para muita gente. Então o fandom entrou em ação, fóruns, Reddit, vídeos, wikis, e criaram uma verdadeira enciclopédia de teorias saitamísticas. Entendeu? Algumas fazem sentido, outras nem tanto, mas todas são, no mínimo, geniais. A primeira teoria, a teoria do monstro oculto. Essa vem direto do próprio Dr. Genos. Ele sugere que Saitama pode ter se tornado um monstro disfarçado de humano. Afinal, dentro da lógica do anime, virar monstro não é só aparência, é ultrapassar os limites humanos. Mas aí vem a dúvida, se ele é um monstro, por que ainda age como herói? Porque ele tem senso de justiça, compaixão e até se preocupa com Genos, mesmo que não demonstre tanto. Talvez ele seja um novo tipo de monstro, um que perdeu o estímulo emocional, mas manteve os princípios morais, o primeiro monstro ético. Segunda teoria, crescimento exponencial. Aqui a ideia é que o corpo do Saitama não responde ao treino como o nosso. Enquanto a gente treina e ganha 0,5% de resultado, o dele dobra, triplica, quadruplica e por aí vai. Isso criaria uma progressão exponencial. No fim de 3 anos, ele estaria tão acima da média que a média virou irrelevante. Terceira teoria. Essa aqui é digna de um vídeo só para ela. Alguns fãs acreditam que o Saitama absorve energia ou até células dos monstros que derrota. Sem querer, ele daria o soco, o corpo do monstro viraria purê cósmico e parte dessa energia se fundiria ao corpo dele. E aí ele estaria evoluindo secretamente a cada inimigo derrotado, como se fosse um Majin Buu disfarçado de ser humano minimalista. Só tem um problema. Nunca houve uma cena, uma fala ou um nada que indicasse que isso acontece. Quarta teoria, a teoria de God. Essa é mais recente e conecta com os acontecimentos mais avançados do mangá. Existe uma entidade conhecida apenas como God, uma presença superior que oferece poderes em troca de submissão. Vários vilões como Garou chegaram a tocar ou receber poder de God, mas e se o Saitama teve contato com essa entidade antes e simplesmente rejeitou? E aí, só de negar, ele se tornou o primeiro ser livre da influência divina. Seria uma baita ironia, enquanto todos se rendem ao poder externo, ele encontra a força dentro. E é justamente isso que o torna absoluto. Quinta teoria, a teoria do efeito colateral. Por fim, a mais pés no chão das teorias. A ideia é que o rompimento do limitador não foi algo controlado, mas um acidente biológico. Ao quebrar essa barreira, o corpo dele entrou num estado de mutação contínua, uma evolução constante, silenciosa e uniforme. A força, a resistência, a velocidade, os reflexos, a capacidade de regeneração, tudo foi evoluindo junto, como se ele tivesse virado um organismo pós-humano. Um ser que não pertence mais à escala de poder de nenhum outro. Ele é um novo padrão que ninguém pode alcançar. No fim das contas, cada teoria é uma tentativa da gente, como fã, entender o que o próprio autor se recusa a explicar. Porque o verdadeiro charme de Saitama é justamente esse. Ele é um personagem que destrói a lógica de crescimento. Ele começa onde todos os outros shonen querem chegar. E isso cria um vazio tão grande que até os monstros mais poderosos parecem pequenos perto dele. Depois de tudo isso, depois de todas as teorias de monstros, de deuses, mutações, de treinos insanos, uma coisa fica clara. A origem da força do Saitama não é só um mistério, é uma crítica. Enquanto todo anime de ação mostra protagonistas se superando aos poucos, sofrendo, caindo, voltando mais fortes, enfrentando vilões cada vez mais apelões, Saitama já começa no fim da linha. Ele é o ponto final da jornada de poder. O cara que chegou no nível máximo e descobriu que não tinha mais nada lá. E isso muda tudo, porque se a força suprema não traz satisfação, então qual é o verdadeiro objetivo de ser herói? Será que é vencer ou será que é ter um propósito? No fundo, Saitama virou o que todos nós já desejamos em algum momento. Ser invencível, imparável e inalcançável. Mas ao alcançar isso, ele perdeu o que faz a luta valer a pena. Talvez seja por isso que ele vive entediado. Não é só porque ninguém é páreo para ele. É porque ele já ganhou e agora não tem mais desafio, mais descoberta, mais evolução. E isso mostra algo muito interessante. Às vezes, o que realmente vale a pena não é o objetivo em si, mas a caminhada até lá. A jornada com todas as falhas, os tropeços, as vitórias pequenas
E é ela que dá sentido. Saitama não perdeu só os adversários, ele perdeu o caminho. E sem caminho, até a força mais absurda do mundo se torna só um fardo silencioso. Mas e aí, o que você acha? Foi só treino ou tem alguma conspiração intergaláctica por trás da careca mais poderosa do universo? Quero que você comente aqui embaixo qual teoria você acha mais maluca ou qual faz mais sentido pra você. E claro, se curtiu esse vídeo, deixa aquele like que alimenta o algoritmo com força nível Saitama. Se inscreve no nosso canal porque vem muito mais conteúdo de anime, teoria, conspiração, ciência maluca e personagens fora da curva. E lembra, da próxima vez que você pensar em desistir de um objetivo, só lembra que o Saitama correu 10 km por dia sem ar-condicionado. Vai que você também quebra o seu limitador. Forte abraço e até a próxima!